O Ultimassauro é um dinossauro híbrido bastante conhecido que se originou na linha de brinquedos Chaos Effect, sendo um mistério bastante conhecido. Nesse vídeo vamos analisar o Ultimassauro, explorando as suas habilidades. Será que o Ultimassauro realmente conseguiria vencer os grandes predadores da franquia como a Indominus e o Spinossauro, por exemplo? E uma das coisas mais importantes para essa análise é a viabilidade do Ultimassauro em combate. Será que o Ultimassauro realmente dominaria o mundo de Jurassic World? Se você é novo nesse canal, por favor, se inscreva e ative o sino das notificações e deixe seu like para mais vídeos. Então vamos começar. O Ultimassauro explicado. Para isso nós vamos analisar a sua composição genética, não só isso, mas como também a sua viabilidade em combates. O Ultimassauro foi uma figura cancelada da linha de brinquedos de Jurassic Park Chaos Effect, sendo o mais conhecido dessas figuras. Essa criatura é composta por 5 espécies diferentes, o que é bastante pouco comparado com a Indominus. E só pelo fato da Indominus ter sido composta por várias espécies e não 5, fez com que a Indominus fosse uma criatura bastante refinada, um pouco diferente do Ultimassauro, que não é tanto assim. Mais tarde você vai entender o porquê. O primeiro dinossauro é o Tiranossauro Rex, que contribuiu para o seu corpo, postura e mandíbulas. O próximo dinossauro é o Anquilossauro, que contribuiu para a sua armadura no dorso e cauda. Agora indo para um dos dinossauros mais notáveis, que é o Triceratops, que deu a ele os chifres e o crânio protegido. Os seus braços e pernas foram herdados dos Velociraptors e no final de sua cauda ele possui espigões que foi herdado dos Stegossauros. O quão grande é o Ultimassauro? Uma coisa que vai te surpreender bastante é que, embora o Ultimassauro seja mostrado como um super predador, ele é bem menor do que o esperado. Se você procurar pela internet você vê vários tamanhos, inclusive até um Ultimassauro de 21 metros de comprimento, mas ele é muito menor que isso. Na figura onde o Ultimassauro é o antagonista, ele é escalado como tendo provavelmente o tamanho de um dinossauro de porte médio, e isso se deve à sua composição genética. Eu vou te explicar o porquê. O Tiranossauro Rex era o maior dinossauro que tinha na composição genética do Ultimassauro e os outros eram bem menores, o que fez que o Ultimassauro não fosse tão grande quanto um Tiranossauro, mas não tão pequeno quanto um Velociraptor. E um exemplo perfeito disso é a própria Indominus Rex. O Tiranossauro Rex não era a maior criatura que tinha na composição genética da Indominus, que no caso era o Gigantossauro e o Deinosuchus, que eram os maiores da composição da Indominus. A Indominus Rex herdou o tamanho do Gigantossauro e o crescimento do Deinosuchus, o que fez que ela não fosse maior que o Gigantossauro, mas não fosse, por exemplo, do tamanho de um Tiranossauro. Ela é maior que um Tiranossauro, mas não é tão grande quanto o próprio Giga. O Ultimassauro teria 3,5 metros de altura e 9 metros de comprimento, pesando 5 toneladas, e suas pernas não seriam fortes o suficiente para aguentar tanto peso. Armamento do Ultimassauro. Como armamento, o Ultimassauro possuía as garras afiadas do Velociraptor tanto nos seus pés como em mãos, as suas mandíbulas, que foram herdadas do Tiranossauro, a sua armadura no dorso do Anquilossauro, espingões na cauda, que foram herdados do Stegossauro, e por último, e não menos importante, os chifres do Triceratops. Com isso poderíamos dizer que o Ultimassauro tem um armamento muito ótimo, não só isso, mas também poderia tornar ele invencível, mas não. Apesar de ter um armamento muito grande e uma defesa excelente, o Ultimassauro teria um problema enorme com predadores de grande porte, como por exemplo o próprio Gigantossauro, a Indominus e o Spino. Você vai entender o porquê. Vamos à explicação. Cada dinossauro utilizado para fazer a composição genética do Ultimassauro são mestres em suas habilidades e armamento, mas isso seria um problema para o Ultimassauro. Por causa de seu enorme peso, ele não conseguiria pular facilmente. E além de que para ele ter uma boa estabilidade, ele teria no caso que conseguir se manter sobre 4 patas. Não só isso, suas pernas e mãos teriam que ser mais fortes também. Então o Ultimassauro seria uma criatura mais defensiva do que ofensiva. E a centralização de todo o seu peso não seria distribuída igual como é um Theropods, o que causaria um grande problema para ele, porque ele é um dinossauro terópode.
E para os grandes predadores da franquia, como a Rex e Zeb, seria muito fácil de ambos conseguirem dominar o Ultimassauro, e a coisa só ficaria pior com o Spino e a Indominus. Isso porque esses dois dinossauros possuem braços muito fortes. Eles segurariam o Ultimassauro pela cabeça e rapidamente o dominariam. E isso faz com que o Ultimassauro seja o dinossauro de porte médio mais forte, mas ele não seria grande coisa comparado com os grandes predadores da franquia. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos desse canal. Então até mais e até a próxima.